Bora lá, nação! Vamos para as últimas notícias do Flamengo. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Bragantino e também sobre o estádio do Flamengo, exatamente. Isso porque o jornalista Mauro falou sobre a entrevista que teve com o Rodolfo Landim e falando sobre o projeto do estádio. E também sobre a contratação do jogador De La Cruz, que pode ser o novo reforço do Flamengo já no final desse ano. E o João Guilherme falando sobre a data que o Flamengo vai jogar com o Bragantino, que inclusive é no dia 23 de novembro, que foi a mesma data em que o Flamengo foi campeão da Libertadores da América em 2019. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Já chega explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, porque aqui no canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo, tá bom? Vamos juntos bater uma meta de 2.000 likes para esse. Para isso eu preciso da força da torcida do Mengão, compartilhando o vídeo em peso aqui no nosso canal, deixando o like e vai nos comentários e escreva. Você acredita ainda que o Flamengo possa ser campeão neste ano brasileiro, ser campeão brasileiro? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos aqui ao canal Tropa Podcast, ao canal Wall Sports, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Seguinte, hein, tô lendo aqui, ó, título: Landim revela estratégia do Fla para conseguir o terreno e erguer o estádio. Você entrevistou o Rodolfo Landim, uma entrevista longa, e olha que o Landim é duro para falar, hein? 1h30 de conversa com o Landim, tá no seu blog os detalhes sobre como o Flamengo vai tentar viabilizar a questão do terreno para o seu estádio. E aí? Primeiro, dar o crédito ao canal Mundo na Bola, no YouTube, que apurou algo que até então as pessoas não sabiam, né? Que o terreno lá do gasômetro onde o Flamengo quer instalar um estádio, ele não é de um fundo de pensão, ele é um fundo de investimento. E esse fundo de investimento, ele tá fazendo água, né? Ou seja, não houve o retorno financeiro esperado, um aporte de 5 bilhões, já sangrou em 4,2 aproximadamente, o que coloca os proprietários do terreno numa situação em que vendê-lo ou tentar fazer com que aquilo vire um ponto com atividade econômica, né, para proporcionar receita, vire algo quase imperativo. O presidente da Caixa Econômica, que é a gestora desse fundo, ele assumiu agora no dia 9, e o Landim está tentando marcar uma conversa com ele para a semana que vem, para apresentar o plano do Flamengo. E o plano, a grosso modo, lá no blog as pessoas podem ler e entender melhor, com mais detalhes, evidentemente, é propor uma negociação na qual o Flamengo compra o terreno, possivelmente por um valor menor, para tentar ser um catalisador ali de negócios nos terrenos em volta, né? Partindo da premissa de que o Flamengo se está dando ali ajuda na revitalização do local e pode proporcionar aí que incorporadoras queiram construir shopping center, restaurante, loja, parque, enfim, o que for interessante. O Flamengo só exploraria o estádio. Ele fala também da SAF, utiliza como referência o Bayern de Munique, que vendeu 24,9% para 3 grandes empresas, se capitalizou para poder comprar a Allianz Arena, o estádio lá de Munique. Aliás, o Fortaleza também tem aí a ideia de fazer uma SAF parcial parecida com essa do time alemão. E ele explica lá todas as ideias dele. Agora o desafio dele é provar, convencer, melhor dizendo, a Caixa Econômica e a Vinci Partners, que é uma empresa que faz aí uma espécie de dar o crivo, né, eventualmente, para as decisões que a Caixa venha a tomar, de que isso pode ser um bom negócio. Mas o fato importante não é de um fundo de pensão, é de um fundo de investimento que está fazendo água, está dando prejuízo. E o Flamengo agora revela o plano que ele tem para o estádio, que não tem nada a ver com o Maracanã. A ideia do Maracanã é ter o estádio porque o Flamengo precisa jogar em algum lugar e tê-lo em parceria com o Fluminense. A concessão foi renovada por mais um ano e os dois querem tê-la por 20 anos. E até eu pergunto sobre o Maracanã também na entrevista, ele fala como seria tendo o Maracanã e tendo o próprio estádio do Flamengo, que levaria 5 a 6 anos para ser construído, né? O terreno ali exige também alguma preparação, como teve do Corinthians também lá atrás, né? Por conta da utilização antes, era um gasômetro ali, quer dizer, não era gás natural, era gás de nafta, era um outro momento, outro tipo de produto químico, enfim. Então tá tudo lá no blog, bem detalhado. Esse é um assunto que desperta muito interesse, obviamente, do torcedor. E finalmente a gente tem aí o Flamengo falando em detalhes sobre a sua ideia, o seu plano de como conseguir o terreno e depois
levantar a receita para construir o estádio. Ele fala também de alguns outros assuntos. O acordo era falar sobre o estádio, mas durante a entrevista ele também fala de sócio-torcedor, fala de alguns outros temas que interessam certamente ao torcedor do Flamengo. Enquanto isso, a questão do estádio, não sabemos nada mais sobre a lesão do Gabigol e o caso do mordedor de virilha. Papo de estádio é cortina de fumaça, diz aqui o Paulo Fernandes. Bom, a questão do Gabigol está sendo falada aí todos os dias, né? Das coisas todas. Mas esse negócio que o Mauro trouxe é interessante, é um outro viés aí que tá todo mundo querendo saber do estado do Flamengo. Copa do Mundo não é extensão de eliminação. O cara não deve nem ter lido nada e já tá falando bobagem. São coisas distintas. O fato... cada uma, né? Assim, o fato de ter problemas do futebol não significa que outras coisas não aconteçam no clube. Certo? São coisas distintas. Claro. E outra coisa, todas as críticas têm que ser feitas ao Landim, ao Marcos Braz, ao Bruno Spindel, ao Juan, ao Fabinho, ao Carlos Noval, toda aquela turma do futebol, a gente vai continuar criticando do mesmo jeito. Não muda nada. Agora, a história do estádio é importante, tem uma série de novidades ali, né? Claro. Inclusive, a matéria, a entrevista não tem nenhuma promessa. Então não é cortina de fumaça, porque ele não falou, não tem nada disso, ele revela qual é a estratégia para tentar convencer os caras, conseguir o terreno e dar vários passos até chegar lá. Então não tem uma promessa de campanha aí, coisa parecida. Sejamos honestos, né? Então as críticas a gente vai continuar fazendo, né? O Landim é um dos responsáveis pela situação, porque ele é o mandatário. Ele que manda lá. Então se o Marcos Braz faz um mau negócio, ou se alguém passa a mão na cabeça, tem ali a assinatura dele. E a gente vai continuar criticando, obviamente. É evidente. Agora a história do estádio é outra coisa. Entendeu? E não tem, verdade seja dita, ele não fez uma promessa. Ele conta ali como pretende conseguir levar isso adiante. São coisas distintas, né? É muito leviano esse tipo de afirmação aí, que desvaloriza o nosso trabalho. É falta de respeito com o nosso trabalho. Não dá para passar em branco, não, meu irmão. Tem um projeto já, Mauro, assim, projeto de estádio, tipo aquelas desenhos, maquetes ou não? Tipo, não, ainda não. Então, não. Tem ideias e tal, porque está muito longe, né? Claro. Está muito longe, não tem nenhum terreno ainda. Isso. Só para salientar que todo estádio novo construído no Brasil praticamente não levou em consideração o gramado. Lembra? Vamos lembrar disso sempre, hein? Toda vez que for construir um estádio, por favor, a partir de agora no Brasil, pensem que existe a necessidade de o gramado ser priorizado na construção do estádio. Informações do Flamengo, é óbvio que dá continuidade à preparação para pegar o Red Bull Bragantino no dia 23, ou seja, só na outra semana. Jogo adiado aí, um jogo importante, porque na minha opinião, quem vencer continua na briga, ou melhor, sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. E quem perder vai se contentar apenas em brigar pelo G4. Mas o Flamengo segue se preparando, a gente vai trazer informações desse Flamengo. Vamos falar também por que muita gente me pergunta, Venê, por que o Flamengo simplesmente não paga a multa rescisória do De La Cruz junto ao River Plate e contrata logo esse jogador? A gente vai explicar o porquê. Por falar em River Plate, que é uma equipe que pode fazer essa mesma pré-temporada, River Plate é o time que joga atualmente o De La Cruz, jogador que está na mira do Flamengo, isso aí não é segredo para ninguém, já esteve na mira do Flamengo da última janela de transferência e a gente sempre vem dizendo que o Flamengo vai tentar a contratação desse jogador novamente. É um jogador que tem uma multa rescisória avaliada em 16 milhões de dólares, cerca aí de 75 milhões de reais, e aí muita gente me pergunta, Venê, 16 milhões de dólares, por que o Flamengo simplesmente não paga esse valor e contrata? Porque é um jogador que vale 16 milhões de dólares. Eu também acho que vale. 16 milhões de dólares hoje vale. Um jogador de 25, 26 anos, faz várias funções no meio de campo, é de seleção uruguaia, um jogador que tem potencial de revenda. Então, por que o Flamengo simplesmente não paga e contrata? A resposta é simples, gente. Porque o River Plate exige o pagamento à vista. E hoje, dificilmente um clube vai pagar 16 milhões de dólares à vista para contratar o De La Cruz. É difícil. Nem se bobear, nem o Real Madrid faria isso, pagar à vista assim. Então o Flamengo teria que negociar com o River Plate o pagamento dessa multa rescisória parcelada, algo que o River Plate dificilmente não vai querer fazer, porque o River Plate não quer se desfazer do jogador, que tem contrato até dezembro de 2025. Então, pode parecer fácil, mas não é a contratação do De La Cruz fácil, não. Muito pelo contrário. Repito, Marcos Braz vem mantendo contato com o jogador, com os representantes do jogador. Isso aí é certo. O Flamengo vai tentar a contratação desse jogador na próxima janela de transferência. Cara, realmente... Uma catarse que foi, uma catarse. O dia 23 de 11 de 2019, ele é eterno.
Eu não tenho dúvidas de que o Flamengo ganhará 15 Libertadores, o Flamengo ganhará mundiais, embora nesse momento possa parecer difícil, mas acho que no futuro voltará a ganhar mundiais, ganhará vários títulos, mas aquele ali vai ficar. Aquele ali sempre vai ter uma memória, uma recordação daquele dia. Lembra como foi aquilo? E um amigo meu me falou algo que eu fiquei pensativo e até chorei. Porque ele me falou: João Guilherme, você já parou para pensar que esse gol, essa narração, os seus filhos assistiram aqui com você. E aí os seus filhos vão mostrar para os seus netos. Isso. E os seus netos vão mostrar para os seus bisnetos. E os seus bisnetos vão mostrar para os seus tataranetos. Olha aqui, ó, aconteceu isso naquele dia. Tá eternizado. Cara, é uma emoção, né, cara? Eu não tenho palavras. Só agradecer. Foi uma bênção realmente na minha vida. Só agradecer. A Deus, a São Judas Tadeu, a todos. É isso. E o engraçado é que no dia 23/11 agora nós temos um outro jogo decisivo, Flamengo e Bragantino. Não sabemos o que vai acontecer ainda esse ano, né, se o Flamengo ainda pode ser campeão, mas Flamengo e Bragantino foi adiado e caiu no dia 23/11, rapaz. É o sinal? Mande um sinal, como diz aquela música. João, já que você está falando que graças a Deus você foi privilegiado de estar no momento certo, na hora certa. Desculpa, ele adora essas coisas. Vai ficar pensando nisso agora. Tinha pensado nisso. João, foi o momento certo, na hora certa, o time certo, a atmosfera certa, uma virada contra um argentino, mas eu posso te fazer uma pergunta. Aliás, irei fazer uma pergunta para você. Foi uma das melhores equipes, eu não digo do Flamengo, foi uma das melhores equipes que você presenciou ao narrar de clube. Eu não digo seleção. Foi uma das melhores equipes que você já transmitiu, já narrou, já fez vários. Já você fez várias transmissões, né? Foi uma das melhores equipes que você viu jogar esse Flamengo de 2019. Eu não digo da final, que nem foi um jogo tecnicamente bom do Flamengo. Mas foi uma das melhores equipes que você transmitiu ao longo da competição, porque você era a voz também da Fox Sport, que era detetora das imagens da competição. Sim. Tanto que, se eu estiver equivocado, você me corrija, tinham duas equipes fazendo a final. Tinha uma equipe, podemos dizer assim, que puxava mais para o lado rubro-negro, que o torcedor do Flamengo se identificava, e o outro para nível Brasil. Na verdade, o Brasil foi a parte rubro-negra. Foi uma das melhores equipes que você teve o prazer, o privilégio de acompanhar no ano, ou então pelo menos naquele meio do ano para frente? Olha, eu vou falar algo aqui que com certeza vai gerar uma polêmica. Opa! E muita gente vai discordar, acho que muitos vão concordar. Neste século, que começou em 2001, eu não vi no Brasil e na América do Sul uma equipe jogar um futebol melhor do que aquele Flamengo de Jorge Jesus no curto período de tempo que ele existiu, que foi de agosto de 2019 até março de 2020. Abril, maio. É porque parou para a pandemia, né? Foi. E aí quando voltou já não foi a mesma coisa. Eu costumo dizer que só a pandemia parou o Flamengo. Porque se continuasse, ia embora. Até o jogo contra o Barcelona da Libertadores, foi 3-0, né? 2020, o Flamengo começou vencendo o Júnior Barranquilla fora de casa, na Libertadores. Aí deu uma pancada no Barcelona. O Flamengo ia embalar e provavelmente continuaria ganhando muitos títulos. Olha o que ele falou, cara. Eu acho isso. Dele, no século, a gente teve a River Plate de Aimar, Ortega. Começando esse século em 2001, né? Você vê? 2001. Aí, Sorin, Timaço, teve o Santos de Neymar, Paulo Henrique eu não vi uma equipe que tenha jogado um futebol melhor do que aquele Flamengo de Jorge Jesus em 2019, no curto período que ele existiu. E a Libertadores, porque muito tricolor falando que a maior Libertadores de todos os tempos que o Fluminense ganhou. A Libertadores, hoje, desse ano, 2023, é infinitamente mais fraca. Eu, pelo menos, penso, tecnicamente, pensando, a Libertadores de 2023 foi mais fraca do que 2022, do que 2019, do que muitas outras, não? Eu acho que o torcedor, ele não deve... É claro que é mania de torcedor, né? Ficar comparando, a minha foi melhor do que a sua e tal. Eu acho que a do Fluminense é muito marcante também. Você tinha avisado, né? Que ganhar no Maracanã
Se fosse tetra, principalmente. Exatamente. É assim, eu acho que a do Fluminense, ela é muito especial também, porque o Fluminense, ele tinha o trauma de 2008. Sim. Ele carregou isso esse tempo todo. E ele teve uma segunda chance para ganhar no Maracanã contra um Boca, que é um adversário do peso do River, é um time gigantesco. E ganhou da maneira que ganhou, fazendo também uma campanha espetacular, com muitos personagens, né? O John Kennedy foi um baita personagem, o Cano, o Fábio, o Fernando Diniz e tantos Xavier outros. contra o Argentino. Samuel Xavier, o Marcelo voltando, quer dizer, a história da Libertadores do Fluminense, ela é muito rica também, né? Agora, o Flamengo, ele tem uma dimensão diferente. Tudo que envolve o Flamengo tem uma repercussão muito maior. Em 2019, por isso que eu disse, na hora do gol lá da final, quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora. Porque até o início de 2019, o Flamengo, ele era considerado um adversário inofensivo na Libertadores da América. E ali ele mudou a sua história, ele mudou de patamar, ele solidificou um projeto e um sonho. Então, a conquista do Flamengo, 38 anos depois, e da forma como aconteceu, né, com todos aqueles episódios, foi uma conquista muito impactante, realmente. Algo que mudou a história do clube. Então, tá aí, essas foram então as últimas informações do Flamengo. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Estamos durante aquele período da data FIFA, onde os times não estão jogando. O Flamengo está se preparando para enfrentar o Bragantino, que será como se fosse uma grande final de campeonato. Vamos ver o que vai acontecer e torcer para o nosso Mengão fazer uma grande partida. Agora, durante esse percurso, a gente vai trazendo as informações para vocês. Por isso, fica ligado no canal, deixe o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.